aí. Nesse instante, eu quero então passar a palavra para o pastor Eliseu, que está conosco. Peço que ele se apresente. E, pastor, só tem 30 minutos. Boa noite, pessoal. Nós já nos apresentamos, né? Eu sou Eliseu, sou aqui de Curitiba, sou professor, doutor e mestre em teologia pela PUC do Paraná. Michele, por gentileza, você me avisa também, tá? Quando estiver vencendo o meu tempo, que daí eu fico mais tranquilo aqui para não extrapolar. Okay. Eu parto desse ponto que o Rui coloca, vou usar a sua fala como um ponto de partida. A sua fala me faz pensar no Brasil que poderíamos ser e na igreja que poderíamos ser. E nas opções que foram feitas ou que nós fizemos, né, que nos trouxeram a essa crise assustadora, gravíssima, que nos deixa todos perplexos. Então, o meu objetivo aqui hoje é, muito sucintamente, oferecer a vocês, propor a vocês, uma chave de interpretação. Talvez já tenham ouvido falar, talvez não. Ele é um tema um pouco nebuloso aqui entre nós, no Brasil, pouco conhecido, e intencionalmente ele não pretende ser bem conhecido. Então, na medida em que vocês tomarem conhecimento desse tema, vocês vão perceber, então é isso, né? Porque intencionalmente ele não se apresenta, ele não é uma proposta clara, explícita, né? Então, o meu objetivo é cavar um pouco esses conceitos, aclarar esses conceitos, mostrar suas características, né? E como ele está lançando seus, digamos, tentáculos, né? Em diversas áreas da sociedade. Estou me referindo à teologia do domínio. Pode ser que já tenham ouvido falar ou não. Eu tenho visto e ouvido muito pouca gente falar sobre isso, né? Mas quando você lê um artigo que seja sobre o assunto, pelo menos a minha experiência tem sido essa, e a das pessoas com quem eu tenho conversado, parece que abre assim uma cortina, né? Uma revelação do que está acontecendo. Então, eu vou dividir minha fala basicamente em duas partes, uma que é aclaramento de conceitos, para que vocês se familiarizem com os conceitos, e a segunda parte, que são as principais características, como essa proposição se apresenta. Os termos que eu vou apresentar aqui, eles são, de certa forma, um pouco fluidos ou intercambiáveis, eles não estão, assim, ainda muito definidos, né? Mas os termos são o seguinte: reconstrucionismo, vocês vão encontrar isso em diversos seminários, livros, artigos, etc. Reconstrucionismo, reconstruir a nação, refundar a nação, né? Dominionismo, que é uma palavra criada a partir desta proposição, dominionismo, domínio, né? E teologia do domínio. Então, eu não vou me preocupar muito em estabelecer a relação entre essas palavras, porque, como disse, é uma matéria que ainda não está muito estabilizada, digamos assim, né? A história de cada um desses termos e o que significa. O nome reconstrucionismo cristão está ligado ao nome de um pastor norte-americano, Rosas John Rushdoony. Ele faleceu há pouco tempo, deixa eu ver se eu tenho aqui a data, ele faleceu em 2001, né? Ele é um imigrante armênio que foi para os Estados Unidos, o pai dele era pastor presbiteriano, ele também se tornou pastor, calvinista, missionário numa região muito pobre dos Estados Unidos, em que o Estado conseguia prestar poucos serviços, muito problema de pobreza, muito problema de embriaguez, crises sociais, né? O oeste americano, aquilo que a gente imagina e sabe aí do cinema. E a igreja dele participava de conselhos nas escolas, mas ele chegou à conclusão que o governo nunca iria conseguir dar o que a sociedade precisava.
Então, ele é um homem extremamente inteligente, culto, um devorador de livros, diz que ele lia um livro por dia durante toda a sua vida, então um homem muito capaz. E ele, então, formulou pela primeira vez essa proposição: nós precisamos reconstruir a nação. E são os cristãos que devem fazer isso. Ele fez uma releitura daquele chamado mandato cultural de Gênesis 1, 28, que Deus fala para o homem: domine sobre todas as coisas, e a partir dali ele chegou à seguinte conclusão: o homem caiu em pecado, né? O ser humano caiu em pecado, portanto, perdeu o domínio, mas os cristãos, uma vez reconciliados com Deus, têm o dever, o mandato de exercer o domínio da sociedade. Só os cristãos devem exercer o domínio. Então, eles devem entrar nas áreas estratégicas da sociedade, né? Eles falam em 7 esferas, vocês vão ver isso também aí em diversos seminários, né? 7 montes, 7 áreas estratégicas, 7 esferas, que são família, religião, educação, mídia, lazer, negócios e política. Os cristãos devem se preparar para penetrar nestas áreas, dominá-las e tomar a influência sobre elas. E, a partir daí, estabelecer uma sociedade cristã. Então, daí vem o nome reconstrucionismo. Esse homem produziu uma obra chamada, deixa eu ver se eu tenho aqui anotado o nome, Institutas da Lei Bíblica. Ele tentou imaginar o que seria uma nação cristã regida por leis cristãs. Quais leis? O Antigo Testamento, né? Então, o que o Antigo Testamento fala que é pecado, o que o Antigo Testamento condena à morte é condenado à morte, é por apedrejamento, blasfêmia, homossexualidade, bruxaria, etc., etc., tudo aquilo que a lei de Deus diz. Aquela é a lei eterna e nós precisamos retomar o controle da nação e estabelecer novamente o padrão bíblico, o padrão que Deus quer. Muito tempo depois, outros teóricos intelectuais, professores de teologia, economistas, alguns já falecidos, outros ainda vivos, desenvolveram ou amenizaram ou fizeram a articulação desta proposta com outras áreas. Então, eu poderia citar aqui Gary North, que está vivo até hoje, é genro do Rushdoony, que já é falecido, Gary North. Ele ainda é vivo, é um economista ligado a essa escola austríaca de economia, mais radical do que o Chicago Boys, né, do Paulo Guedes. Então, ultraliberais em economia, né, defendem um retorno radical ao Estado mínimo, eles beiram a uma anarquia política, né, a um liberalismo radical. E eles estão trabalhando profundamente em seminários, grandes pensadores organizando essas teorias. E um outro nome importante que aparece aí é o Peter Wagner, né? O pessoal mais pentecostal talvez esteja familiarizado. Esse Peter Wagner, né? Peter Wagner, falecido em 2016, ele fez a grande articulação desta teologia com o mundo pentecostal. Então, todas essas teologias que vocês conhecem, dos anos 90 para cá, o apostolado moderno, as batalhas espirituais, guerra espiritual, unção, demônios territoriais, todas essas teologias novas dos anos 90 vêm do mentoreamento intelectual de Peter Wagner. E ele está ligado a este reconstrucionismo explicitamente. Ele é responsável pela articulação entre calvinistas e pentecostais, né? Então, essa grande ecumenismo que nunca tinha acontecido, né? Inclusive escatológico, né? Os pentecostais estão fazendo um grande giro do pré-milenismo para o pós-milenismo. Então, a coisa é muito funda,
sabe? Teologicamente, ela é muito funda. Então, em rápidas palavras, seria essa a tese do reconstrucionismo. Quando a gente fala dominionismo, é um nome um pouco mais moderno, um pouco mais político, é quando essa proposta é adaptada, digamos, à política, é adaptada à economia, é adaptada à educação, né? O Rushdoony é o pai intelectual do homeschooling. Então, vocês ficam se perguntando por que a direita brasileira, as igrejas bolsonarianas estão encampando o homeschooling, né? É bandeira reconstrucionista. Nós precisamos tomar as universidades, nós precisamos tomar as escolas, nós precisamos de juízes terrivelmente evangélicos, nós precisamos de bancada evangélica, nós precisamos de promotores evangélicos, nós precisamos entrar nestas áreas para tomar o controle delas. E a teologia do domínio, então, é, digamos, o suporte teológico a esta proposta, né? Então, com isso, eu coloquei aqui 3 termos. Eu coloquei o reconstrucionismo e seus principais mentores intelectuais, uma formatação, uma articulação mais política, que é chamado dominionismo, né? E uma fundamentação, uma justificação teológica, que é chamada teologia do domínio. Todas essas correntes se articulam, né? Eu poderia citar aqui também, até com uma certa tristeza no meu coração, o Francis Schaeffer, né? Que escreveu no final da sua vida, infelizmente para mim, que gosto da literatura dele, né? Um manifesto cristão. E o manifesto cristão se tornou quase que a ata de fundação da direita americana, né? Então, eu citei apenas alguns. Poderia citar também os pastores televangelistas americanos, todos eles, né, de Billy Graham a Jimmy Swaggart, Pat Robertson, Jerry Falwell, todos eles, né, todos eles têm uma articulação com as áreas estratégicas e todos eles têm uma articulação com a política. A segunda parte, bem rapidamente, né, eu sei que é tudo assim muito rápido, mas pelo menos dá para ter uma noção do que se pretende, né? É uma proposta que se oculta, que se invisibiliza, né? Vocês não vão achar ninguém dizendo, eu sou dominionista, né? Eu quero mesmo dominar a sociedade. Não, ninguém diz isso. Ninguém é pai da criança, né? Mas se você investigar a fundo, você percebe que estão todos interconectados e articulados com esta proposta reconstrucionista. Tá? Algumas características básicas é um exacerbado nacionalismo. Então, quando vocês veem, por exemplo, o Donald Trump falando Make America Great Again, né? É reconstrucionismo, né? Modelo cristão de sociedade. Quando o presidente que está aí, né, o despresidente que está aí, fala Brasil acima de tudo, né, implicitamente ele está invocando teses reconstrucionistas, né, porque não é um país secular, não é um país inclusivo para todos, é o país cristão, como ele diz abertamente, né? O Brasil é um país cristão, a maioria é cristã, então é a sociedade judaico-cristã, são os valores cristãos, né? Invocam a Deus. Ontem mesmo o Onyx Lorenzoni, né? Achacando aí, assediando os denunciadores do mais novo escândalo, ele fala: o senhor vai se ver com Deus, né? Com Deus e com a gente também, como se nós e Deus fôssemos a mesma coisa, né? Então, esse nacionalismo exacerbado, uma supremacia religiosa, então não se engane com o discurso de tolerância religiosa, né? O discurso de tolerância religiosa é apenas para dar espaço para que os cristãos tomem o controle. Uma vez tomado o controle, é a lei cristã que predomina. Isso tem um nome, é teonomia. Se vocês procurarem, vão encontrar teonomia.
né? É claro que tem níveis muito radicais de teonomia, que prega até pena de morte, armamento da população civil e etc., né? E alguns mais soft, né? Mais light. Mas é a lei de Deus que eles querem estabelecer. A Constituição do país deve refletir valores e princípios cristãos. Então, é uma supremacia religiosa. Aquela ênfase escatológica que nós estávamos acostumados a ver nas nossas igrejas já sofreu um giro para um pós-milenismo. Então, quem é mais antigo na fé cristã, tem uma certa convivência, que pensava daquela igreja escatológica, né? O Rui mencionou ali, né? Crente não se mete em política, né? Essa é outra escatologia, essa já foi abandonada. A nova escatologia, e isso já foi articulado meticulosamente, é pós-milenista, ou seja, nós vamos transformar esse país num país cristão. O futuro do mundo será cristão. O reino de Deus virá pela igreja. A igreja é responsável por estabelecer o reino de Deus aqui, os valores de Deus aqui. Com isso, então, eu pincelei os principais termos, né? Reconstrucionismo, dominionismo, teologia do domínio e também teonomia, né? E coloquei aí as principais características, sugerindo também já alguns nomes, como esse Rushduni, Greg Bunsen, Gary North, falei também do Peter Wagner, que faz a articulação com o pentecostalismo, né? Falei do Schaeffer, né? A partir daí, e aqui eu termino a minha fala, a partir daí, isso foi para a política. Então, a gente poderia se perguntar, esta proposição alcançou objetivos na política americana? A resposta é sim. Última pergunta. Houve um giro na atuação dos cristãos na política, né? O Rui citou ali, né? Essa transição, o papel dos cristãos e tal. Mas existe um fenômeno que está nos deixando todos perplexos. O que é que está acontecendo que a igreja brasileira se aliou a alguém como esse que está aí? A chave de interpretação que eu estou propondo é teologia do domínio. Não há um crescendo, não houve um desenvolvimento natural daquela primeira bancada evangélica, lá da Constituição Cidadã, né, dos anos 80, quando os cristãos começam a descobrir a política. Tem um elemento aí no meio que provoca um giro que, a meu ver, explica esta aberração teológica e política. O que os cristãos estão fazendo aliados a um governo deste caráter? A resposta que eu estou propondo, como chave de interpretação, é teologia do domínio. Né? Termino sugerindo duas fontes, né? Um artigo que está publicado no El País, Os Pastores de Trump Chegam ao Brasil, foi publicado, acho que em 2019. Isso, 2019. Os pastores de Trump visitam o Brasil ou chegam ao Brasil. Está publicado no El País, está publicado no A Pública, a agência A Pública. E, por fim, modestamente, sugiro o meu canal no YouTube, Teologia Pé no Chão, onde eu fiz um curso de 4 aulas, né, em que eu explico melhor tudo isso que eu falei correndo aqui. Então, se vocês procurarem lá Teologia Pé no Chão, mini curso Teologia do Domínio, eu fiz 4 aulas, né? E o que eu não abordei aqui, eu abordo lá. Lá eu falo sobre como os proponentes desta teologia avançaram para dentro do Partido Republicano, né? Conseguiram, por exemplo, eleger Ronald Reagan, e de lá para cá ninguém mais se elege nos Estados Unidos sem o apoio dos fundamentalistas cristãos, e é isso que está acontecendo agora no Brasil. A partir de agora, ninguém mais
governa esse país sem conversar com essa direita evangélica fundamentalista, extravagante que está aí e que alcançou a predominância política, né? Isso já é um fenômeno que qualquer partido vai ter que enfrentar, né? E queira Deus que nós estejamos aí para furar esse bloqueio e mostrar que há cristãos que entendem o reino de Deus, né, de uma outra forma, não dominionista. Obrigado. Bom, gente, não precisa me tratar com essa formalidade de pastor e senhor, tá? A pastora Val, o Descende é uma organização dominionista. É ligada a um ministério americano chamado The Call, né? Depois mudou o nome para Eagle Ministries, de Lou Eagle, né? E é dominionista, ligado ao Partido Republicano e tal. Estou aqui agora na minha frente, depois que eu fiz o curso, deve ter um mês mais ou menos que eu fiz o curso, achei um site aqui no Brasil, e, aliás, acho que é até sediado aqui em Curitiba, Universidade Livre Transforma Brasil, escola estabelecendo o governo do justo, né? Então, diversas agências de origem norte-americana são influenciadas por essa ideologia. Jocum, por exemplo, é uma delas, né? A doutrina dos sete montes é o cerne da Jocum, né? O Loren Cunningham é um dos pais dessa teologia. A Igreja Batista da Lagoinha é outro centro difusor, tem uma conexão muito forte com os Estados Unidos, né? E através da sua grande, mega banda, né, Diante do Trono, é uma difusora de grande potencialidade para todas essas doutrinas dominionistas, né? E todas elas ou já têm seus próprios seminários e centros de treinamento ou pretendem ter. O Descende, se não abriu ainda, vai abrir uma escola de treinamento no Brasil. Então, de faculdades a seminários e centros de treinamento, escola de obreiro e etc., etc., muitas delas são dominionistas, né? Então, eles estão atuando em diversos níveis. Diversos trabalhos que estão visando alcançar políticos, magistrados, parlamentares, têm intenção dominionista. Então, a questão não é, como foi falado ali, né? Não é apenas evangelizar o Evangelho de Jesus Cristo, compartilhar a fé, não. É alcançar maioria e influência. Quando o pastor Wilson, né, fala da maioria e minoria, eu diria que nós, cristãos, temos as ferramentas para sermos além da democracia, né? Porque a democracia pode estabelecer a ditadura da maioria, né? E a nossa fé é em um Deus único na história da humanidade que prefere as minorias, os desamparados. Então, assim, se tem alguém que pode salgar, né, no sentido evangélico, do Sermão do Monte, salgar a sociedade para proteger minorias, somos nós, né? Então, eu sou favorável que os cristãos renunciem aos seus privilégios na sociedade. Não gosto do nome de Deus em dinheiro, não gosto de crucifixo, símbolo cristão. Para mim, nada disso tem importância. Isso, para mim, lembra colonização e nos favorece, né? Nós somos chamados a ser o sal da terra. Então, se tem um Deus que preferiu os pequenos do mundo, os pobres, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, é o Yahvé, de quem Cristo é o principal representante. Então, a nossa mensagem vai além da democracia moderna, né? Michele, quando você fala como isso foi possível, eu queria puxar aqui um ponto, né? O pastor Wilson falou de provocação, então eu não pretendo responder, mas devolver uma provocação. Olha, a religião, as crenças, são a ideologia mais profunda.
E o poder pastoral é o poder mais pervasivo possível. Daí o grande sucesso desse projeto político atual, porque ele consegue trazer para si, se apropriar das convicções religiosas. E aí não tem para ninguém. Né? Você pode seguir a ideologia que quiser, ser comunista, marxista, seja lá o que for, mas nada se compara à fé. E é isso que está sendo apropriado por esse projeto. Né? A gente poderia se perguntar como a igreja americana aderiu ao Donald Trump. O Donald Trump é o oposto do cristão padrão americano. Nós sabemos disso. O que responde essa pergunta é o dominionismo. E o mesmo vale para o Brasil. Né? Por isso eu estou usando muito a palavra perplexo. Né? Eu sou um cristão, filho de cristão, então toda a minha vida conheço o mundo evangélico, né? Já passei por poucas e boas e tal, então conheço bem a seara. Né? É chocante que, se contasse para um cristão de 20, 30 anos atrás que a igreja brasileira está aliada a um homem como esse que está aí, é inacreditável. Por isso que eu estou propondo como chave de interpretação o dominionismo, né? Porque tem um giro ideológico profundo. Né? E outra coisa que eu acrescento, Michele, nessa questão que você coloca, que me preocupa bastante, é a seguinte: o poder pastoral não tem limites. E agora ele está sendo usado. Então, nós fomos doutrinados em estruturas hierárquicas, patriarcais, totalitárias, né? De pouco diálogo, pouca democracia, e agora isso foi apropriado de modo muito bem articulado para um projeto de poder. E os pastores já falam não mais em rebanho, mas em eleitores. Os pastores estão falando abertamente: eu tenho tantos eleitores. Eles sabem que se eles forçarem a mão em cima de um candidato, eles elegem aquele candidato. E quem não aderir vai para o desigrejamento, vai para esse banimento, né? Que é onde muitos de nós nos encontramos. Então, a questão é muito funda, é muito pervasiva e vai nos dar muito trabalho, imagino eu. Realmente é terrível, triste, mas essa compreensão é possível e a gente vai disputar esse espaço, nós vamos disputar esse território e nós vamos colocar Jesus Preto de Nazaré dentro das igrejas de novo. Nós temos essa convocação, essa obrigação cristã e moral. Temos aí... Antes que eu me esqueça, deixa eu só falar uma coisinha antes que eu esqueça. Sim, sim. A Damares, que foi citada aí, né, ministra da Mulher, da Família e tal, ela é um elemento importantíssimo nesse projeto. Ela foi assessora parlamentar, ela percorreu o Brasil com aquela coisa de sexualidade, cartilha, etc. Ela pertence a um projeto que fez a articulação, é de autoria dela, a aproximação de um deputado federal do baixo clero, inexpressivo, ridículo, com a bancada evangélica, que deu nesse sucesso aí. Então, a Damares, com esse jeito dela espalhafatoso, né, tiazona, malucona e tal, ela é um pivô importantíssimo nesse projeto. Ela está no cruzamento da bancada evangélica com igrejas e com Bolsonaro. Jesus. Ela é a pessoa que levou Bolsonaro à bancada evangélica. Então, ela é uma pessoa... Uhum. Elizabeth, vou começar por você. É um pouco perigoso me perguntar sobre isso, porque a minha pesquisa de mestrado e doutorado foi sobre o poder segundo Jesus. E eu acho que Jesus é tão radical que a gente não suporta e a gente faz, então, esses ajustamentos. Né? É fato, eu acho que qualquer pessoa que convive com a igreja, conhece a igreja, sabe disso, que a reforma protestante, lá do século XVI, se ocupou nas frentes, digamos, mais urgentes
e não fez a reforma eclesial. Então, ela até postulou reformas, né? Os anabatistas, alguns grupos mais radicais, ensaiaram reformas mais radicais, mas eu costumo pensar assim que as teses protestantes com respeito à eclesiologia ficaram pendentes. Pendentes, elas são radicais demais. E grande parte da nossa eclesiologia, do nosso governo eclesial, ainda é católico, né? Eu concordo inteiramente com você, esse texto de Mateus 23, 8 a 12 ali, para mim, é maravilhoso, né? Mas aí eu tenho um curso, isso que eu ia falar no começo, eu tenho um curso lá no meu canal também, que é desobediência eclesial, né? Ninguém nunca teve coragem de falar esse termo, eu só encontrei esse termo na Igreja Católica como pecado, né? Porque lá tem voto de obediência. Mas no meu canal tem um curso em que eu discuto o poder e o curso chama Desobediência Eclesial, né? E eu gostei. Porque, como eu falei agora há pouco, o poder pastoral é um poder, em tese, sem limites. Todo poder tem limite. Todo poder da República, todo poder da sociedade, o poder do pai, o poder de qualquer pessoa, do patrão, do político, etc., tem limites. O poder pastoral não tem. Ele não é regulamentado. Entendeu? Então, nós estamos vivendo uma crise do poder pastoral gigantesca, né? Começa-se a falar em abusos de poder pastoral, mas é uma coisa quase impossível de lidar, porque você não tem, a menos que o pastor cometa crime, mas não estou falando de crime aqui, estou falando do abuso mesmo, do excesso, como, por exemplo, dizer em quem você tem que votar. É um abuso de poder pastoral. Mas como tipificar isso, né? Então, esse é um problema muito sério e eu só vejo solução para isso na medida em que cada cristão, como você colocou, assumir seu chamado em Cristo. Nós é que teremos que colocar limites. Nós é que teremos que agir de modo cristão, de modo diaconal, né? Para mim, o diaconato é uma característica da igreja, né? Nós é que temos que adotar essa postura. E a conclusão a que eu cheguei na minha pesquisa é a seguinte: todos servem todos, ninguém domina ninguém. Então, o fato de eu me oferecer ao corpo de Cristo como um diácono, como um servo, não te torna a nenhum de vocês meu senhor. A um só Senhor. É isso que está escrito lá em Mateus 23. Então, eu posso servir vocês até ao ponto de dar a vida, como João fala. Mas isso não constitui nenhum de vocês meu Senhor, porque nós temos um único Senhor. É uma formatação absolutamente radical. Por isso, ninguém suporta, e então fazem aí as mediações, né? Mas eu concordo com você e incito os irmãos a assumirem seu papel em Cristo, seu papel no corpo de Cristo. Porque a disputa só existe na hierarquia. No serviço não tem disputa. Se você se der ao serviço de Cristo, não há disputa. A disputa só se dá nos esquemas de poder, né? Eu consegui servir durante uma grande igreja aqui de Curitiba, eu consegui servir dentro dela como professor durante 12 anos sem ninguém me embaraçar. Era impossível me pegar, porque eu era servo. E, ao mesmo tempo, dava o curso que eu queria, no horário que eu queria, de acordo com as conveniências, obviamente, do grupo. Não estou falando de rebeldia, estou falando de serviço diaconal. E o irmão ali, Dercy, pergunta sobre teologia da prosperidade e teologia do domínio. É a mesma coisa. Elas são, digamos, gêmeos siameses, né? Elas nascem no mesmo período, desenvolvem-se no mesmo período, e eu diria que talvez a teologia da prosperidade ela tem, digamos, uma transparência maior, né? Porque as pessoas falam da teologia da prosperidade, ela, digamos, é mais visível. E a teologia do domínio, que é mais política,
né? Ela intencionalmente se invisibiliza. Esse, para mim, é o grande perigo dela. Né? As marcas da prosperidade são explícitas, né? Basta olhar qualquer programa de televisão, nossas próprias igrejas, mesmo as históricas e tal, elas exibem o poder econômico como bênção, né? Ser pobre é pecado capital, ser rico é bênção de Deus, né? Parece que não leram lá o Evangelho do encontro de Jesus com o jovem rico, né? O Rui falou aquela hora, citando ali Atos 2:42, né? Quer dizer, as novas relações econômicas, as novas relações sociais, as novas relações que Jesus propõe, né, são completamente extirpadas dessa nova igreja. Né? O perigo para o qual eu chamo a atenção é que a teologia do domínio se oculta. E aí ela se torna, a meu ver, mais perigosa. Né? Bom, irmãos, agradeço imensamente o convite, foi muito gostoso estar com vocês, aprendi bastante também, conheci pessoas que eu não conhecia e desejo a graça e a bênção de Deus para todos. Antônia, na sua pessoa, né, na sua coragem aí, Valdiceia, Wilson, Beatriz, todos que estão aí que eu estou vendo, a força do Cristo de Nazaré, né? Porque essa é a força ingovernável, essa é a força que ninguém pode controlar, né? A nossa fé, a nossa lealdade a Jesus Cristo. Aconteça o que acontecer, não sei o que vai acontecer com esse governo, não sei se será página virada ou se vai piorar, mas a nossa lealdade a Jesus Cristo será a nossa vida até o final. Michele,